Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O texto que acabo de ler nos fala de um lugar tenebroso. O mundo em que vivemos, queridos, é um mundo tenebroso. Há trevas por todos lados. Quando entramos num túnel sem saída e tudo é escuro, as pessoas tentam encontrar a saída por algum lugar. Cada um fica desesperado. Cada um quer uma porta, uma janela, uma luz. Estava viajando um dia de avião e de repente houve uma pane e as pessoas, eu entendi como são os acidentes. As pessoas morrem mais pelo pânico do que pelo próprio acidente. Lá em cima, no avião, aonde você vai sair? Mas as pessoas queriam sair. Sair para quê de lá? Mas as pessoas queriam sair. Lugares tenebrosos. Queremos encontrar a saída. E o mundo em que vivemos é um mundo tenebroso. As pessoas querem encontrar uma saída. Há sofrimento, há dor. Os negócios estão indo mal. A família se está desestruturando. Outro dia, uma senhora disse: pastor, eu fui a uma mãe de santo, porque meu marido me abandonou com 3 filhos pequenos. E a mãe de santo diz que fizeram macumba com meu marido. Que a mulher que hoje roubou ele de mim, fez macumba. E agora eu preciso fazer outra macumba para contrarrestar o trabalho do inimigo. Há dor no mundo. Há lares desfeitos, há pessoas viciadas no jogo, viciadas no álcool, viciadas nas drogas. Às vezes você trabalha e quanto mais trabalho, menos dinheiro tem. Às vezes você não tem paz no coração. E o ser humano, diante de todos esses problemas, quer encontrar uma saída. Parece que a saída não aparece. Então uns procuram a saída na macumba. Outros procuram a saída nas pirâmides. Outros procuram a saída nos cristais. Outros procuram a saída na astrologia, no horóscopo. Outros procuram a saída nas drogas, nos vícios. Cada ser humano quer encontrar onde está a saída. O mundo em que vivemos é um mundo tenebroso. Aonde está a saída? E o apóstolo São Pedro responde esta noite. Temos a palavra profética eficaz. A palavra profética é a saída. Esta sagrada escritura que eu tenho nas minhas mãos é a única saída que Deus tem em meio deste mundo tenebroso. A palavra de Deus é a lâmpada que alumia. É como uma candeia que alumia no lugar tenebroso. É a lanterna que serve para chegar ao nosso destino. Luz em meio das trevas. Só que esta luz, disse o apóstolo Pedro, não vale nada se nós não prestarmos atenção a ela. Por isso, disse, fazeis bem em estar atentos a esta palavra, como a uma candeia que alumia num lugar tenebroso. Fazeis bem em estar atentos. De nada adianta esta Bíblia, muito bonita no estante de livros que temos em casa. De nada adianta esta palavra de Deus, muito bonita na sala
com uma capa dourada maravilhosa aí para que todos vejam que temos a Bíblia. De nada adianta. De nada adianta esta Bíblia debaixo do travesseiro. De nada adianta esta palavra de Deus lá em cima do velador. Esta palavra tem algum valor se prestamos atenção a ela. Por que foi escrita a palavra de Deus? Porque ela foi deixada como herança de amor para o ser humano. Quero fazer um histórico. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele conversava com Adão e Eva cara a cara, como nós estamos conversando. Que privilégio eles tinham, poder abraçar a Deus, tocá-lo, conversar, olhar nos olhos do Pai. E então, se eles tinham uma pergunta, se alguma coisa não estava dando certo, Deus dizia: filhos, é por aqui. E eles iam por aí. Não, filhos, não é assim, é desta maneira. E eles faziam, eles se comunicavam cara a cara. Acontece que o ser humano decidiu seguir seu próprio caminho e pecou. E o texto bíblico diz que quando à tarde o Senhor chegou ao jardim do Éden, como sempre o fazia, agora que Adão e Eva tinham pecado, já não saíram ao encontro do Pai amado como outros dias. Outros dias, quando eles não conheciam o pecado, o Senhor vinha à tarde e eles corriam e se jogavam no braço e diziam: Senhor, que bom que chegou. E conversavam cara a cara. Mas desta vez, quando eles pecaram e sentiram que Deus estava chegando, o texto bíblico diz que se esconderam atrás de uma árvore com medo. Já não podiam ver o rosto de Deus, tinham medo de ser fulminados pela glória de Deus. Ah, que dor no coração de Deus, queridos. Vocês acham que Deus ficou triste porque uma maçã, na hipótese de que tenha sido uma maçã, a Bíblia diz que foi um fruto. Vocês acham que Deus ficou triste porque um fruto tinha sido comido? Deus ficou triste porque o filho começou a ter medo dele. Medo. E esse medo maldito não nos abandonou. Quando um câncer toca a nossa vida, o medo bate no coração. E pensamos: Deus está me castigando porque eu errei. Quando o negócio está indo mal, imediatamente o medo. Que errado fiz? Por que os negócios estão indo mal? Quando alguma coisa não dá certo na vida, imediatamente o medo. Tem muito cristão que tenta seguir a Deus por medo. Medo de morrer, medo de perder-se, medo de queimar-se no inferno, medo de que as pragas cheguem sobre sua vida, medo. Eu posso até entender que seres humanos queiram servir a Deus por medo, mas não posso entender que pregadores queiram levar a igreja a Jesus por medo. Isso não posso entender. Que seres humanos tentem seguir por medo, posso entender. Mas que líderes espirituais queiram levar as pessoas a Jesus por medo, não posso entender. Porque o medo foi fruto do pecado. Deus nunca quis que seus filhos tivessem medo dele. Deus queria que seus filhos corressem a seus braços e o abraçassem. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Eu já disse tantas vezes isso. Eu já tenho escrito tantas vezes isso. Você aí onde você está sentado, em qualquer país, em qualquer região deste grande Brasil, é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Talvez você possa se perguntar: pastor, como posso ser a coisa mais linda se minha vida é uma vida completamente errada? Como posso ser a coisa mais linda para Deus se eu larguei minha mulher e fui com outra, deixando meus filhos pequenos? Como posso ser a coisa mais linda que Deus tem se minha vida é uma droga, está tudo errado, estou mergulhado nos vícios, sou um homossexual, sou uma prostituta, eu não presto para nada, minha mente está cheia de lixo. Como posso crer que sou a coisa mais linda que Deus tem nesta vida? Querido, eu te digo uma coisa. Deus não aceita o que você está fazendo.
Não pense nem por um minuto que Deus aceita o que você está fazendo. Deus detesta o pecado. Deus não pode suportar o pecado. Porém, Deus ama você. Há uma coisa maravilhosa que Deus tem e que os homens não sabemos fazer. Deus sabe separar o pecado do pecador. Ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele está com os braços abertos, esperando que você retorne a Ele. Ele quer que você venha por amor, que acredite que Ele ama você. Ele não quer que você venha a Ele por medo. Medo foi fruto do pecado. Adão e Eva se esconderam depois do pecado, tiveram medo. E a partir desse momento Deus se comunicava com eles através da voz, mas já não podiam vê-lo. Eles tinham já medo de ver o rosto de Deus, mas pelo menos ouviam a voz. Mas a história foi correndo. E quando chegou o tempo de Israel, lá no Monte Sinai, Deus apareceu para falar mais uma vez a seu povo. E agora o povo teve medo até de ouvir a voz de Deus, porque eles correram a Moisés e lhe disseram: Moisés, por favor, fala para Deus, que tudo que Ele quiser falar para a gente, fale para ti, porque a gente tem medo de ouvir sua voz. Por favor, que não nos fale mais. Vejam que situação dolorosa. E agora, que seria do ser humano sem a palavra de Deus? Para onde vai o filho sem a palavra de Deus? A coisa mais linda que a gente tem nesta vida, às vezes, é um pai. Meu pai não amava Jesus, porém tinha palavras sábias. E aun quando eu já era adulto e pastor, muitas vezes me sentava diante de meu pai e dizia: Pai, por favor, me aconselha. E os conselhos de um homem velho me serviram de muito na vida. E hoje eu sou pai e fico muito feliz quando meu filho, já um profissional adulto, às vezes me procura e diz: Pai, preciso tomar uma decisão, o que devo fazer? Me ajuda. Um pai. Mas que será do filho quando não há pai para dizer: este é o caminho? Aonde iria o ser humano quando já não queria mais ouvir a voz do pai? Quando já tinha medo de olhar nos olhos do pai? O pai pensava: filho, o que vai ser da tua vida sem mim? Como você vai ser feliz sem as minhas palavras, sem os meus conselhos? Então Deus teve que tomar uma medida de emergência. Ele escolheu homens que viviam uma vida de comunhão maravilhosa com Ele. A Bíblia chama de santos homens. E deu para eles a mensagem. E ordenou que eles escrevessem, para deixar esses escritos como um legado de amor para a gente. Então hoje, quando você está triste e sozinho, e quando você pensa que está abandonado na vida, você pode ir e abrir a Escritura e ver o que Deus te disse. Mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, eu não me esquecerei de ti. Quando você está diante de um empreendimento e está com medo, se vai ou não vai, você pode abrir a palavra de Deus e o Pai te disse: olha, eu te peço que te esforces, não tenhas medo, sé corajoso, porque eu estarei contigo. Onde quer que fores, irei eu te acompanharei. E o Senhor tem aqui conselhos para todas as circunstâncias. Se a morte te arrebatou um filho, aqui o Senhor Jesus disse: filho, não quero que você se entristeça como aqueles que não têm esperança. Se você está carregado de pecados e a consciência não te deixa dormir, e você acha que a morte é a única saída, que você já não merece perdão, você vai à Bíblia e encontra a palavra de amor que diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum por aí tiver pecado, temos um advogado maravilhoso em Jesus Cristo.
Esta é a palavra de Deus. Este é o conselho do Pai. Agora, de nada vale este livro fechado. De nada vale este livro guardado. E eu lhes digo mais ainda. De nada vale este livro apenas lido, apenas estudado. Este livro não é somente para ser lido, este livro é para ser obedecido, é para ser seguido. Por isso Pedro diz: fazeis bem em estar atentos à palavra profética. Este livro vai iluminar as trevas que envolvem tua vida, na medida em que você esteja disposto a obedecer o conselho divino. Mas, queridos, vivemos em tempos quando ninguém gosta de obedecer. Primeiro, porque nós, depois do pecado, já viemos a este mundo, todos nós, carregando a natureza pecaminosa que não gosta de obedecer. Uma natureza pecaminosa que é uma natureza por característica egoísta. Ama as coisas deste mundo, ama o lixo da vida. Que olhemos para um adulto e pensemos, esse egoísta, parece lógico. Que olhemos para uma criancinha pequenina e digamos, é egoísta, parece cruel. Mas a Bíblia é contundente quando diz que nós todos, quando nascemos neste mundo, nascemos egoístas, maus. Experimenta. Entrega teu filho à mamadeira. Ele não quer. E quando ele não quer, então diz, então vou dar para outro, oferece para outro. Aí ele quer. E nós, psicologicamente, tentamos explicar, ele está se encontrando a si mesmo. Está se encontrando a si mesmo. A Bíblia descreve de outra maneira, diz que nascemos egoístas. Que queremos tudo para nós. Só que quando somos crianças, somos egoístas autênticos. Egoístas sem máscara. Egoístas sinceros. Porque a criança tem a virtude de ser honesta e sincera. Quero um exemplo. Coloca 5 crianças e 6 pedaços de bolo. Cada uma pega seu pedaço de bolo e sobra um pedaço. Então cada uma praticamente engole o bolo que tem para pegar o bolo que está sobrando. São egoístas sinceras. Egoístas sem máscara. Agora coloca 5 adultos e 6 pedaços de bolo. Cada adulto pega seu pedaço e come. Come devagarinho. Todo mundo termina, está sobrando um pedaço. Todo mundo olha, mas ninguém pega. Todo mundo no coração gostaria que os outros 4 morressem, que os outros 4 fossem embora, mas não pega. Nascemos egoístas, continuamos egoístas, a sociedade nos pole um pouco, a sociedade nos burila um pouco. Quando somos ignorantes, não temos muita instrução, não fomos muito para a escola. Então o ser humano pega uma faca, assalta, estupra. Mas quando vai o ser humano para a universidade e adquire um título, já não pega uma faca, nem assalta, nem estupra. Faz umas jogadas financeiras e embolsa dinheiro e compra uma menina. É a mesma coisa, somos egoístas. A cultura nos burila, nos faz mais técnicos, mais dissimulados. Nós continuamos egoístas. E com esta natureza que nascemos, não gostamos. Esta natureza egoísta não gosta da palavra de Deus, não quer nem ler, e se ler, não quer nem obedecer. Só quer andar no lixo da vida. É por isso que não é fácil obedecer. Outro motivo porque não é fácil obedecer é porque o mundo em que vivemos não foi programado para obedecer.
Os ensinamentos da palavra de Deus não encaixam com o mundo em que vivemos. Está tudo errado. O mundo todo caminha nessa direção. E quando você descobre um dia a palavra de Deus e seus olhos começam a se abrir às verdades, descobre que você tem que andar, se quer obedecer a Deus, na direção oposta. Mas como andar na contramão da vida? Todo mundo te arrasta para lá, mas você, pela palavra de Deus, tem que ir para lá. Como fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil obedecer a Deus. Mas, queridos, a palavra de Pedro é a seguinte: fazeis bem em estar atentos, em obedecer a palavra de Deus, como a uma candeia que alumia em lugar tenebroso. Se você quer que Deus reconstrua a vida da tua família, se você quer que Deus reconstrua teus sonhos, se você quer que Deus reconstrua teu futuro, teu presente, se você quer que Deus apague teu passado, se você quer que Deus te devolva os valores, a dignidade, o desejo de viver, o desejo de crescer, se você quer isso tudo, só tem um caminho: prestar ouvidos à palavra de Deus. Se você não fizer isso, vai bater muitas portas e vai se frustrar. A palavra de Deus nunca vai te frustrar. Vou te dizer mais. Muitas pessoas hoje, no seu intento de querer prestar ouvidos à palavra de Deus, confundem as coisas e prestam ouvidos à igreja. E pensam que assistindo à igreja já estão em paz com Deus. Só que a igreja não tem condições de resolver teus problemas. O único que pode resolver teus problemas é Deus através da sua palavra. E muitas vezes a igreja encontra que é difícil obedecer a Deus. E é por isso que você vai encontrar neste mundo muitas igrejas que não estão dispostas a caminhar na contramão da vida, não estão dispostas. Então é melhor adaptar os ensinamentos da Bíblia para caminhar na direção que todas as pessoas caminham. A Bíblia não é para ser lida e acomodar os ensinamentos bíblicos à minha maneira de viver. Não! A Bíblia é para ser lida e acomodar minha maneira de viver àquilo que a Bíblia diz. E isso nem sempre é fácil. Um bêbado começou a ler a Bíblia e achava que não havia livro mais bonito que a Bíblia. Era maravilhoso. E cada vez que virava uma página dizia: glória a Deus, amém. Este é o livro maravilhoso de Deus. Até que chegou ao livro de Provérbios, onde diz: não olheis o vinho quando borbulha. Não olheis para a cerveja, para o álcool. E aí ele fechou o livro e disse: não pode ser inspirado. Inspirado enquanto convém, enquanto vem, combina com o que eu acho. E para muitas pessoas a Bíblia é inspirada quando combina com a maneira de viver. Mas a Bíblia não é para combinar com a minha maneira de viver. A minha maneira de viver é que tem que se adaptar àquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que muitas igrejas não estão dispostas a obedecer a palavra de Deus como a palavra de Deus está escrita. Começam a adaptar a palavra de Deus. Começam a dizer: não, esta parte já passou, esta parte era para Israel, já não é para nós. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é eterna. Quando a Bíblia diz que pode a erva secar, a flor murchar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por exemplo, o mundo cristão hoje vive uma controvérsia. Eu quero falar com o maior carinho e o maior respeito, porque uma coisa que me ensina a palavra de Deus é que devo amar e respeitar as pessoas, todas as pessoas nas convicções que elas têm. Se você é a coisa mais linda que Deus tem, eu devo amá-lo e respeitá-lo, não importa como você pense. Mas por outro lado, com todo o amor e o carinho, eu devo apresentar para você aquilo que a palavra de Deus diz. E hoje o mundo cristão vive um momento de confusão diante, por exemplo, da lei de Deus.
Muitos dizem, a lei de Deus já não existe mais, já não vale mais. Já não precisamos estar obedecendo a lei de Deus, porque já passou, era para Israel. Já não é para nós hoje. Eu quero lhes dizer uma coisa. Vou fazer uma ilustração para isso esta noite. Vou pedir a minhas secretárias que venham aqui à frente, porque eu quero ler um texto bíblico em Santiago, capítulo 1, versículos a partir do 22. Vejam, eu vou ler aqui o que diz Santiago. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tem muito cristão, queridos, que pensa que guardando a lei de Deus vai se salvar. E esses cristãos que pensam que guardando mandamentos vão se salvar, estão completamente equivocados. Essa é uma heresia bíblica. Em nenhuma parte da Bíblia você encontra um verso que diga que você vai se salvar guardando mandamentos. Mas tem outros cristãos que pensam que aquele que foi salvo pela graça de Cristo não precisa mais guardar mandamentos. E essa é outra aberração bíblica. Porque quando você estuda a Bíblia, encontra uma coisa, que nós nos salvamos unicamente pela graça de Cristo, mas que depois que fomos salvos pela graça de Cristo, devemos obedecer, não para salvar-nos, mas porque já fomos salvos pela graça de Cristo, devemos viver uma vida de obediência à palavra de Deus, incluindo a lei perfeita, a lei da liberdade, diz Tiago. Bom, no texto que eu acabo de ler, fala de um espelho, diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Muito bem, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui na minha mão barro. Eu acho que eu não preciso fazer muita força para que todos concordem que o barro é o símbolo do pecado que suja a vida da pessoa, que mancha, que arruina, que estraga a vida de uma pessoa. Este barro é símbolo do pecado. Aqui do outro lado, eu tenho água pura. Também eu não posso me esforçar muito, inclusive na Bíblia eu tenho muitos versos da Bíblia que provam que somos lavados pelo sangue de Jesus. A água pura pode ser o perfeito símbolo da graça maravilhosa de Jesus que lava o pecado da humanidade. E aqui tem um espelho, e o espelho, diz o texto bíblico, é a lei perfeita, a lei da liberdade. Então eu tenho três coisas esta noite aqui. Eu tenho o pecado, eu tenho a graça de Cristo e eu tenho a lei de Deus. A perfeita lei, a lei da liberdade. Agora vejam o que eu vou fazer. Eu sou um ser humano e vai andando pela vida. E por essas coisas da vida eu me mancho com o pecado. Pronto. Agora eu estou sujo de pecado. E vou andando pela vida naturalmente. Sabem, a coisa mais cruel que o pecado tem é que a pessoa que pecou não percebe sua triste situação. Os outros percebem. Os outros se riem. Os outros fofocam entre eles. Olha, fulano, vivendo com 3 mulheres. Olha. Agora, o pecador anda feliz da vida, pensando que está tudo bem. Todo mundo está vendo, só ele não
não tem condições de ver. Sabe por que o pecador não percebe sua situação? Porque o pecador não tem condições de se olhar para si mesmo. Agora, se você vem e me diz, a tua cara está suja, a reação humana é olhar para você e dizer, a tua também. E não adianta nada, com isso eu não lavei meu rosto. Por isso Deus não deixou que nenhum ser humano venha e esteja apontando minha vida. Por isso me deixou sua palavra, e no coração de sua palavra, seus mandamentos. O apóstolo disse, como eu saberia que matar é pecado se a lei não dissesse, não matarás? Como eu saberia que isto é pecado se a lei não dissesse? Muito bem. Aí um dia eu andando pela vida, encontro a palavra de Deus, a lei. E ao encontrar a lei, por primeira vez na minha vida, eu percebo a tragédia da minha vida. Meus olhos se abrem à minha realidade. Mas que coisa! Como pude estar andando na vida assim? E eu conheço tanta gente que quando conhece a palavra de Deus, vem chorando e diz, pastor, como pude ter feito aquilo? Como pude ter abandonado meus filhos? Como pude ter vivido assim? O ser humano não percebe como pude ter feito isso. É que você não conhecia a palavra de Deus. Agora você encontra a palavra de Deus e encontra a lei que diz não matarás, não adulterarás, não farás isso. E aí percebe, que tragédia. Aí eu chego a uma conclusão, eu tenho que me lavar. Eu não posso andar assim. Então agora eu tento me lavar. Agarro a lei e com a lei tento me lavar. E o que acontece se eu quero me lavar com a lei? Queridos, o espelho não é para lavar. O espelho é apenas para mostrar a realidade, não é para salvar. A lei não salva ninguém, a lei não é para salvar. A lei é apenas para mostrar tua situação. Tem um cristão que pretende salvar-se guardando mandamentos, é como a pessoa que quer lavar-se com o espelho. Em lugar de lavar-se, vai piorar sua situação, vai ficar mais sujo. A Bíblia me diz que o único que pode me lavar é a graça maravilhosa de Jesus. Então, eu vou à graça de Jesus. A água pura que é a graça maravilhosa de Jesus. E aí sim minha vida fica limpa, porque só Jesus tem condições de lavar a vida do ser humano. Muito bem. Agora eu vou me enxugar esta toalha, não tem nada a ver com a ilustração, simplesmente para poder me pegar o microfone, preciso estar seco. Pronto. Agora a graça de Jesus me perdoou completamente. Estou salvo. Estou salvo pela graça de Jesus. Agora que a graça de Jesus me salvou, eu pego a lei, que é o espelho, e jogo no lixo. Não sei, para que mais lei? Para que mais espelho? Já não preciso mais. Queridos, e se amanhã, por essas coisas da vida, eu me manchar novamente, como eu saberei se não tem mais lei? Mas a lei é só para mostrar, a lei não é para salvar. É tolo dizer, a graça de Jesus me salva, e porque me salva a graça de Jesus, a lei não vale mais. Não tem sentido bíblico. A graça tem seu lugar e é para salvar, mas a lei tem seu lugar e é para mostrar a vida. Por isso Paulo disse que a lei me leva a Jesus. A função é mostrar minha situação para ir a Jesus. Meus queridos, obrigado, podem ir. Nesta vida não é fácil obedecer. Porque se você abre a palavra de Deus e abre a parte onde estão os 10 mandamentos e os lê, você vai ver que não é fácil obedecer a palavra de Deus. E sabem por quê? Porque este mundo está programado para desobedecer a Deus. Vamos a pensar apenas num caso como no 4º mandamento, que fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, sábado, é repouso para o Senhor teu Deus.
É fácil guardar o sábado nos dias em que vivemos? Não. Porque o mundo todo está programado para ir contra a vontade de Deus. Agora, um dia você descobre que o sábado é o santo dia do Senhor e quer guardar o sábado, vai começar a caminhar na contramão da vida. Todas as pessoas trabalham de segunda a sábado e descansam o domingo. E agora você quer trabalhar de domingo a sexta e descansar o sábado. Não consegue emprego. Não consegue nada. Então, já que é muito difícil obedecer a Deus, é melhor pegar a palavra de Deus e adaptá-la à minha maneira de viver. Porque ajustar minha vida à palavra de Deus é difícil. É muito difícil. E, queridos, nunca foi fácil obedecer a Deus. Nunca. Eu estava na Estação da Luz, aqui em São Paulo. Uma tarde, descendo do trem, muita gente entrando e subindo, em meio daquela multidão, ouvi uma voz de alguém, Pastor Bulhão, e olhei para todo lado. Quem me reconheceu no meio de tanta gente? Pastor Bulhão, e aí vi alguém levantando a mão, Pastor Bulhão. Nunca vi aquele rapaz na minha vida. E ele chegou perto de mim, o senhor é Pastor Bulhão? Sim. E ele me abraçou emocionado e disse, pastor, pelo menos uma coisa boa neste dia para mim. Como tinha vontade de abraçá-lo, de conhecê-lo. Eu já tinha ouvido você na televisão, visto você em vídeo, mas nunca tinha tido a oportunidade de chegar perto. E ele me disse, pastor, eu quero que faça uma oração comigo. Falei, tudo bem, me dá teu nome, eu vou orar por você. Ele disse, não, pastor, eu não quero que ore por mim, eu quero que ore comigo. Mas aqui, não tenho condições de orar aqui. Como vou orar aqui? Tanta gente, não? Ele me disse, pastor, vem cá. E me levou atrás de uma coluna enorme. Me disse, ore aqui comigo. E ele me contou ligeiramente seu drama. Disse, pastor, há muitos meses estou desempregado, vivendo de biscate, fazendo um trabalho por aqui, outro trabalho por lá. Estou desempregado, perdi um grande emprego que eu tinha. Perdi o emprego para poder me batizar. Por causa do sábado, perdi o emprego. Mas eu me batizei. E nunca mais pude conseguir um bom emprego. Quando eu consigo um emprego e digo para o patrão, olha, mas a sexta-feira eu preciso sair às 5, porque sábado eu não posso trabalhar, aí acabou o emprego. Então, às vezes eu não falo nada. Espero chegar a primeira sexta-feira, aí quando chega às 5 da tarde, chego no patrão, por favor, eu preciso sair, amanhã eu não posso trabalhar, aí acabou o emprego. Só que, pastor, eu tenho uma família para manter. E vivo de biscate e não está dando para segurar. E esta manhã, pastor, eu saí de casa, e na geladeira somente havia um pedaço de repolho, e mais nada, não havia pão, não havia leite, não havia feijão, não havia arroz, não havia nada. Mas eu me ajoelhei e orei e disse, Deus, me abençoa neste dia. Eu abracei minha esposa antes de sair e disse, filha, eu vou voltar trazendo pão e leite. Com esse repolho, tenta fazer alguma coisa para as crianças, mas eu vou voltar trazendo pão e leite. Com o pouco dinheiro que tinha, paguei o bilhete do trem e cheguei aqui. Pastor, andei o dia todo no centro da cidade, pelo menos buscando fazer algum biscate para cumprir minha promessa de levar o pão e leite. Andei, bati portas, não consegui nada. Às 3 da tarde me sentei aqui na praça, num banco. Meus pés doíam. Fiquei as pessoas olhando de um lado para outro, correndo, cada um seguindo sua vida, cada um lutando pela sobrevivência, e eu sozinho, pés doendo de tanto andar. Não tinha tomado café, não tinha almoçado. E aí fiquei olhando para o céu, pensando, meu Deus, se eu perdi tudo para te seguir, por
que me fecha as portas? Por que não posso arrumar um emprego? Eu senti que Jesus tinha me abandonado. Aí entrou na minha cabeça, será que eu estou errado? Será que tudo isso é mentira? Nada é verdade? Só que nesse momento eu senti em meu coração como dizendo, filho, o inimigo pode rir de você hoje e amanhã, mas depois de amanhã você vai ver a glória de Deus. E aí em meu coração eu disse, meu Deus, perdoa pelo que eu estou pensando, mas eu vou ser fiel até o fim. E aí decidi voltar para casa, já é quase 5 da tarde. O que mais ia fazer já? E quando entro aqui na estação, de repente vejo o Senhor. Pastor, pelo menos uma coisa boa no dia. Quando eu chegar esta noite em casa e dizer para minha esposa que eu cumprimentei o Senhor, ela não vai acreditar. Eu orei com ele aí na coluna. E ele me disse, pastor, muito obrigado. Eu disse, não, vem comigo. Aqui ao lado tem um supermercado, eu vou comprar umas coisas para você. E ele disse, não, pastor, não precisa. Eu não contei a minha história por isso. Eu precisava desabafar. Falei, filho, não estou fazendo somente por ti. Estou fazendo também por mim. E fomos lá e comprei um pouco de macarrão, de arroz, de feijão, pão, leite. Falei, você vai chegar em casa com o pão e o leite que prometeu. E depois, na estação, com a sacola na mão, ele começou a ir embora e virou e me disse, tchau, pastor. Eu fiquei olhando aquele homem. Nunca mais o vi na minha vida. Não sei nem como chama ele. Só que eu fiquei olhando e não era um homem qualquer. Esse homem era você. Você que está aí. Que muitas vezes tem que andar na contramão da vida. Que tem que sofrer para obedecer a Deus. Que tem que renunciar para seguir a palavra de Deus. Não é fácil ser cristão. Não é. Mas eu tenho segurança, certeza em meu coração. Que neste momento, esse homem não está mais desempregado. Eu tenho certeza absoluta em meu coração que neste momento esse homem tem pão e tem leite, e tem feijão e tem arroz para os filhos. Porque eu conheço meu Deus. E o inimigo não pode rir de ti a vida toda. Poderá rir um dia, 2 dias, mas não mais do que isso. Querido, neste momento, eu vou convidar você a dizer ao Senhor Jesus, Senhor, em meio deste mundo tenebroso em que vivo, quero te seguir. E quero te seguir, custe o que custar. Porque o Senhor Jesus te dará forças. Vou pedir a Sonete que venha para cantar. Quero que você entenda uma coisa, amigo querido. Eu estou te convidando a uma vida de obediência a Deus. Obediência que muitas vezes vai te significar lágrimas, incompreensão. Obediência que muitas vezes vai te significar a burla dos teus amigos, o abandono dos teus familiares. Vão pensar que você está louco, que você é um fanático sem sentido. Vão dizer que fizeram tua cabeça com tonteiras da palavra de Deus. Mas eu quero suplicar que Deus nesses momentos te dê a certeza de que você não está seguindo homens. Você está seguindo a Deus. La vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos.
Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. No te fallará, acredita. Finalmente você... La vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos. Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Sorrirá vendo a glória de Deus.